com a pessoa quando ela começa a investir na bolsa é ela acertar muito logo de cara. Não é assim, não é sempre que isso vai acontecer. Outra coisa que também me ensinou muito é o quanto te deixa satisfeito de subida na bolsa. Quer dizer, 50% é ótimo, mas quem vende com 50% nunca vai ver os 1.000. Tem que ter uma disciplina, né? Também pra tudo na vida, na verdade. Mas se você não tem um foco, putz, você perde ali o fio da meada. É muito difícil. Uma das piores coisas que pode acontecer com a pessoa quando ela começa a investir na bolsa é ela acertar muito logo de cara. E geralmente quando você acerta muito logo de cara, não é pela sua competência, é por sorte ou um momento de mercado que você tá vivendo ali, em que qualquer coisa que você escolhe vai subir. Então isso aconteceu muito ali no início, quando a pessoa começou a se interessar por bolsa em 2018, então, em que os ativos estavam tão depreciados, né, que qualquer coisa que você escolhesse ali ia subir inevitavelmente, né, óbvio, se tivesse algum nível de qualidade. De novo, essa mesma coisa aconteceu em 2020, né, que foi um movimento muito rápido, em que as pessoas viram que ele tinha uma oportunidade, compraram, assim, quem podia comprou, né, esses ativos, e rapidamente viu isso se multiplicar, assim, dobrar. Não é assim, não é sempre que isso vai acontecer. Outra coisa que também me ensinou muito é quanto te deixa satisfeito de subida na bolsa. Quer dizer, 50% é ótimo, mas quem vende com 50% nunca vai ver os 1.000. Nossa, isso é legal pensar Entende? nisso. Assim. E 1.000% em um ano não é viável, não é crível. Isso só acontece no longo prazo. Só é possível no longo prazo, né? Então, comentei de Magazine Luiza, né? Na época que tava nesse frenesi. Foram uns papéis que explodiram, né? Foram dos papéis que explodiram, teve uma valorização extremamente expressiva, mas de quem ganhou dinheiro com Magazine Luiza? Quem entrou lá atrás e quem segurou todo este tempo. Conta pra mim quem segurou todo este tempo. Porque na prática a gente tem pouquíssimos investidores que são investidores de longo prazo por convicção. A maioria dos investidores vira um investidor de longo prazo por conveniência. Porque o papel cai, né? Porque o papel cai. E você vai fazer o quê? Você vai vendendo prejuízo? Não, vou comprar mais, né? Vou fazer o preço mais, vou ficar ali. E você vai se amargurando, você não sabe o que você tá fazendo. Tem um momento em que você chega em que o mercado é cíclico. Então, geralmente quando você vai nutrindo esse sentimento do tipo, caramba, o que eu fiz? A bolsa não é pra mim, você vê o seu dinheiro cair. Por que isso acontece? Muito provavelmente pela falta de confiança e pela falta de conhecimento, né, nas tomadas de decisão que você fez. Então, muitos acabam virando investidores de longo prazo por conveniência, não por convicção, que é muito diferente. Então, eu acredito muito que a gente tem hoje, são 5 milhões de CPFs, são 5 milhões de CPFs, não são 5 milhões de investidores. Muitos desses, inclusive jovens, saiu uma matéria essa semana no Estadão dizendo justamente isso, que os jovens estão fugindo da bolsa. Então, aquele movimento de rejuvenescimento da base de acionistas, de investidores, tá mudando novamente para investidores mais maduros. O que o jovem pensa? Gente, eu não posso me dar o luxo de perder agora esse pouquinho que eu conquistei. Pra que eu vou correr risco se eu tenho uma taxa de juros de 13,75? Gente, vocês não são os únicos que pensam isso. Por que o mercado tá caindo? Todo mundo pensa igual. Geralmente a manada não é algo inteligente, não tô falando que é errado. Muitas das pessoas que chegaram na bolsa em 2020 não deveriam estar ali. Colocaram recursos que não eram para estar na bolsa. Eram recursos que elas tinham intenção de tirar muito brevemente. Vou fazer um dinheiro ali, como se fosse, vou vender uma artezinha na praia, vou fazer uma renda extra e depois eu saio, depois eu vejo o que acontece. Não é assim. Então a decisão da sua última caixinha, que é a caixinha do longo prazo, que você precisa estar muito preparado para fazer isso. Você precisa estar aberto para entender que vão ter muitos desafios ao longo do caminho, que você vai descobrir o seu perfil de investimento ao longo do caminho, uma trajetória, né? Porque geralmente o seu perfil de investimento ele muda muito conforme a maré muda. Quando você vai investir em bolsa de valores, qual é a mentalidade correta? Eu quero investir para enriquecer. Não, eu quero investir para ter um futuro, uma aposentadoria, ou que seja, uma carteira, um patrimônio que me gere uma renda suficiente para ter uma vida confortável e que me suporte em um momento em que eu não vou ter um fluxo de renda suficiente do meu trabalho. Afinal, eu quero parar de trabalhar algum tempo, ou sim, enfim, quero ter a possibilidade de fazer o que eu realmente gosto e não o que eu faço aqui por dinheiro para sobreviver lá na frente. Então, você quer ter o quê? Uma renda através da sua carteira. Então, percebe como a mentalidade muda? Então, esse é o seu objetivo, seu objetivo de longo prazo. Então, eu não me reeduquei porque eu queria simplesmente emagrecer. Eu queria ter uma vida mais saudável. Eu queria poder aproveitar os meus dividendos lá na frente com saúde. É uma mudança muito sucinta, mas extremamente importante. Então, primeiro, seu objetivo tem que estar alinhado.
Segundo, você precisa ter metas críveis. Então, o que eu fazia muito? Ai, meu Deus, vou ter uma viagem. Eu vou emagrecer o máximo possível, vou fazer o máximo de esforço pra, em 2 meses, eu chegar no meu objetivo. O que acontece quando você se coloca numa posição, assim, de se maltratar em um curto espaço de tempo? Quando você chega nesse objetivo, qual que é seu primeiro passo? No dia seguinte... Chutar o balde. Chuta o balde. Ah, vou voltar. Por quê? Porque você não virou aquela chave. Então, metas críveis. A gente faz metas nas ações em quantidades de ações e não em valor financeiro que eu vou aportar. Porque os dividendos, eles são pagos em função da quantidade de ações que você tem, não em função de quanto você colocou. Quando você também tem essa mentalidade de quantidade de ações, você começa a perceber o seguinte, bom, se a minha meta é em quantidade de ações, se eu pagar R$5 ao invés de 10, é melhor pra mim. Sim, tá pagando Concorda? mais barato no papel. Então, agora que a bolsa está caindo, maravilhoso! Que eu vou atingir a minha meta em quantidade de ações mais rápido. Gastando menos. Gastando menos, entende? Então, uma coisa vai puxando a outra. E, obviamente, você não vai se colocar a meta de 1 milhão de ações em um ano. Poxa, legal, quanto que eu posso aportar por mês? E aí você vai formatando as suas metas de 1 ano, metas de 5 anos e vai angariando essas pequenas conquistas ao longo do tempo. E qual que é a outra regra? Não deixe pra começar na segunda-feira. Começa no domingo, começa na sexta. Por que não? Né? E procure algum especialista que entenda do assunto, né? Então, se você quer fazer sozinho, poxa, procure alguém que é do setor, mas que possa te ajudar a entender, a você se educar melhor sobre aquele assunto. Ou se você quer terceirizar, procure quem faça esse serviço, quem tem esse know-how, né? Então, acho que são dicas muito valiosas que vão te levar a pensar na bolsa como uma filosofia, não como um cassino, não como qualquer coisa do tipo, né? Uma roleta em que você vai enriquecer muito rápido, porque isso não é verdade. Quando você foca muito no patrimônio, qual é a sua sensação? Caramba, coloquei dinheiro, quando eu vou ver, eu tenho menos do que eu coloquei todo esse tempo. Tá dando errado, né? Tá dando errado. Não, olha quantas ações você tinha quando você começou, olha quantas você tem agora. Eventualmente, se você fez ali um bom stock picking, que é o que a gente acredita, né? Selecionar boas empresas a bons preços, que paguem bons dividendos, aí é o segundo passo, quer dizer, o que escolher nesse universo, né? Mas vamos deixar isso pra depois. Quando você faz essa boa seleção, você se sente confortável de fazer a mesma coisa consistentemente. E é isso que vai te levar ao sucesso, é a consistência. Olha, isso é muito legal. Então, é exatamente igual você fazer uma reeducação alimentar. Se você fizer tudo certinho, de segunda a quinta, mas sexta, sábado e domingo, meter o pé na jaca em todas as refeições, você não vai ter resultado. Agora, se você fizer um pouquinho por dia, caramba, comemorar essas pequenas vitórias, muda alguns hábitos. É difícil você mudar hábitos. Nosso corpo não tá acostumado com isso. E dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro, ele aciona áreas no nosso cérebro que são as mesmas áreas responsáveis pelos instintos. Então, medo, fome, ansiedade. Por isso que muitas pessoas sentem dor física quando perdem dinheiro. Mas eu acho que também tem que ter muito alinhamento com os seus objetivos, né? De novo. Porque um dos erros muito comuns do brasileiro quando vai investir, principalmente a gente que tem uma cultura de taxa de juros muito alta, eu vou investir onde está rendendo mais no momento. Então, a bolsa está subindo, você vai para a bolsa. Tá, a renda fixa tá alta, você vai para a renda fixa. O Bitcoin deu X% nos últimos 10 anos. Então eu vou procurar sobre o criptomoedas. Não é assim. Você precisa dividir os seus recursos em caixinhas. Por que eu digo isso? Você tem o curto prazo. Curto prazo você tem determinadas características que você precisa buscar, que muito provavelmente você não vai conseguir uma rentabilidade acima da média. Você vai ficar ali num CDI, alguma coisa do tipo, porque você precisa de algumas características como liquidez imediata. Porque se acontece alguma emergência no seu curto prazo, você vai precisar dessa grana e você vai precisar saber quanto tem ali, certo? Então, você vai escolher onde você vai aplicar os seus recursos de acordo com os seus objetivos. Preciso ter 6 meses de salário guardados para a reserva de emergência. Você não vai botar isso na bolsa. Você vai botar uma renda fixa, feijão com arroz. Papai e mamãe ali, CDB de bancão, que vai render 100% do CDI, com menos custos possíveis, que não tem a taxa de administração. Ponto. Liquidez diária. Liquidez diária. Você vai olhar, por exemplo, a questão do FGC. Então, você não vai concentrar tudo no mesmo produto só. Lembrando que tem que ter a proteção até os 250 mil do FGC, pororó. Médio prazo. Você pode se dar o luxo de ir para o quê? Produtos que têm uma carência maior. Então eu não vou precisar desse dinheiro por 1 ano. E eu sei disso. Quero viajar, quero fazer um intercâmbio, mas quero ter esse dinheiro guardado e quero deixar ele rendendo. Aí você pode ir para uma LCI, para uma LCA, para outros também de renda fixa. Por quê? Você já tem um objetivo definido para aquilo no médio prazo. E aí você vai para a terceira caixinha, que é a do longo prazo, que é coisas do tipo, poxa, no futuro eu vou começar uma poupança aqui para o meu filho para que ele possa pagar, por exemplo, a mensalidade da faculdade dele daqui a 18 anos.
poxa, é um propósito bastante de longo prazo. Em que você pode se dar ao luxo de errar ao longo desse tempo e correr mais riscos, ir para produtos que são mais, não digo arriscados, mas que sejam, que deem um retorno maior, certo? Para você ir para produtos que deem um retorno maior, você obviamente vai correr maiores riscos. Mas na bolsa, quanto mais conhecimento você tem, menor o risco que você corre.